y entonces el concilio es el que decide y que analiza quién entra y quién sale, ¿no? De la iglesia. Pero hay personas, como decían, que quieren ser obispos, pero eso lo decide solamente el concilio, no una persona, no yo Sibaldo como presidente, No, no, no don no. Manuel, porque piensan, Nosotros piensan, todos. todos, Usted, el exactamente. concilio, no Yo quiero que usted tenemos aclare, nada. yo quiero que usted aclare porque que venga de Brasil eso, ¿no? Porque yo lo he dicho porque piensa que es un problema de una sola persona, ¿no? Es un voto No, que todo. é o concílio, o Espírito Santo. El concilio determina los candidatos a obispos. Eso es propio del concilio. Cuando viene don Manuel, va a venir don Andrés, pero el padre Bárbaro que ha estado aquí, conoce la entrega y lo que hace cada clero, entonces sí hay una identidad. Pero llega un Juan de los Palotes, mire, yo quiero ser de la ICAP aquí en México. Espérate, vamos al paso, vamos a estudiar, intégrate, conoce, ama la iglesia, quiérela, identifícate, trabaja, estudia su liturgia, hace ese proceso de encantamiento, de deseo de querer ser parte de la ICAP. Entonces, de que fulanito É entra fundamental. y resulta ser que anda ahí usando otros rituales anglicanos, que romanos, que ortodoxos, y con la cara de la ICAP. Hemos visto obispos que, yo soy de la ICAP, bueno, ¿y qué haces tú con una camisa anglicana? No, es que yo soy de la ICAP, pero ¿qué haces tú con una sotana romana? Es que yo soy de la ICAP, pero entonces, ¿por qué está usando un ritual ortodoxo? El de la ICAP debe de ser de la ICAP con todo el conocimiento y la formación adecuada. Por eso, en las normas que hay en México, para usted que se le reconozca su sacerdocio, debe de formarse en una tira de materias que son propia doctrina social de la iglesia, liturgia de la iglesia, todo lo que contiene la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Carlos Duarte Costa empezó el trabajo aquí en Brasil de liberación, él no quería una nueva iglesia. En su primer momento, él nada más quería cambios en la iglesia romana. Y la prueba eficaz de que era un santo, un profeta, es que sus anhelos se cumplieron menos de 20 años después de su muerte, de su inicio, o sea, 2 años después de su muerte. Entonces, este Carlos Duarte Costa era un gran teólogo, un hombre con una formación muy grande en Roma, en seminarios romanos. Luego era vicario general de Rio de Janeiro. A los 36 años era obispo de una diócesis muy grande que hoy es casi todo el estado de São Paulo. Cuando uno dice, no, obispo de Botucatu, pero que era Botucatu en aquel entonces. ¿Cuántas diócesis tenía bajo su jurisdicción? ¿Y cómo fue como obispo en Botucatu? Bueno, tuvo además un trabajo social muy grande que hay que tener presente, porque foi um verdadeiro profeta ao lado do pobre. Quando se lutou contra uma ditadura militar, uma ditadura que havia em Brasil, ele estuvo aí junto de la gente, listo para pelear. E Roma, como sempre, apoiava em aquele momento, porque se ganhava a gente que estava peleando, era a igreja romana que subia ao poder, ou seja, sempre se mantinha no poder, como em México, com a cristiana, sempre havia gente de los dois lados. A igreja romana não entra para perder, então hay que ter essa história muito clara. E quando ele empieza seu trabalho, porque Roma iba a ser o concílio plenário latino-americano e luego o concílio plenário brasileiro,
aunque fuera concílio plenário brasileiro, se realizou em Roma. E justo aí quitaram a Monsenhor Duarte Costa de sua diócese. ¿Por quê? Porque haviam perdido a guerra, a revolução. Estava o ditador mais forte do que nunca. Para que a ditadura fosse declarada totalmente, era necessário calhar Monsenhor Duarte Costa. Então, ele sai em setembro de Botucatu, em novembro se implanta definitivamente a ditadura do presidente Vargas, que se vai desde 37 até 45. Bueno, eu falava que quando começava a Segunda Guerra Mundial, o homem que fazia as denúncias Sí. contra a Igreja Romana era o obispo Duarte Costa. Então, ele tinha uma atuação política, social e, ao mesmo tempo, em la igreja. Sus planos a nível da igreja, hoje por hoje, são muito sencillos, muito chicos, mas em aquele momento eram revolucionários. Exemplo, falar em voz alta a consagração. Em aquele momento, o sacerdote quase não falava na fórmula de consagração em la missa. Pero secreta. Cambiar o color de la sotana, ele não falava em quitar a sotana, sino cambiar o color. Eram ideias muito simples, que depois Roma viene a adotar todas. Pero o tema político é que era necessário que Brasil estivesse do lado dos Estados Unidos. E nós outros teníamos uma ditadura que estava mais vecino a Hitler, a Mussolini, do que as democracias ocidentais. E em este momento, Hitler afundava os buques brasileiros. Muitos navios mercantes do Brasil foram afundados por los nazistas. E os espiones nazistas, alemães, estavam todos apoiados em Brasil por a Igreja Romana. Então, Duarte Costa alça sua voz e denuncia essas coisas. Então, ele que hacía a denúncia é preso. Preso com a acusação de que era comunista. Solo 3 países lutaram por la libertad dele. Estes países não tinham relações diplomáticas com o Vaticano. Há que ter a história presente. Países que eram contra o Vaticano. Estados Unidos, México, aí um terceiro, Inglaterra. Os 3 países se uniram e pressionaram o Brasil para liberar Duarte Costa. La perseguición. A persecução foi tremenda. Padre Olinto Ferreira Pinto Filho, Monsenhor Olinto, o sacerdote mandou a descer a seu papá, o senhor Olinto Ferreira, que o papá se chamava, ele disse o nome do filho. Ele disse: "Tu hijo não pode caminhar por las calles, porque está excomungado." A resposta é fabulosa. Nós Pintos, era o apelido da família, temos tanta terra que eu não pode viver a vida toda sem pisar na terra de nadie. Então, havia aí o poder financeiro que ele respaldava. Eu também sabemos que, aunque tuviera tanta terra assim mesmo, o padre Olinto teve que sair de Rio Grande do Norte a viver a Rio de Janeiro, porque era impossível viver uma vida inteira cerrado dentro de uma hacienda. Sí, ahora sí. Por eso, don Manuel, por eso usted me está dando la razón de por qué cada sacerdote de la ICAP en el extranjero debe de asumir una postura que identifique realmente toda esa lucha, toda esa persecución, todo ese trajín, todas esas dificultades, que para mí se me hace una falta de respeto a los orígenes de la ICAP,
yo decía, no, no hay problema, vamos a usar el ritual romano, vamos a usar este leccionario, usa una sotana negra, cuando todo eso constituyó toda una historia de lucha, de dolor, de lágrimas, de encerramiento, de prisión. Óyeme, cuando usted me trajo todo eso, mire, usted se recuerda bien que me dijo, mira, esta es la casulla que usó Duarte Costa, esta moradita, es la que hacemos porque así era al principio. Y esta fue la lucha que identificó a Duarte Costa con una vestidura diferente. Digo, el que no se me identifica con Duarte Costa, aquí en México no va a ser cura, así de simple. ¿Por qué? Porque si yo me identifico con mi líder, entonces puedo ejercer un buen trabajo. Pero si no me identifico, voy a seguir imitando o viendo una iglesia fácil. Por eso es que, por ejemplo, aquí en México, los legionarios de Cristo no siguen a Roma, siguen a su líder. Todos las órdenes religiosas aman a su líder. Los salesianos siguen a Don Bosco. A Don Los Bosco, salesianos los franciscanos ven la figura de San Francisco de de Asís, San Fran. los juaninos a Juan. Entonces, que nosotros veamos a Duarte Costa como el líder esencial para desarrollar una vida religiosa. Y cuando llegó el día del cierre de la iglesia, por el juicio del tribunal, era un día que estaban muchos niños en la calle, porque día 27 de septiembre se hace la distribución de caramelitos a las criaturas, ¿no? Entonces, en este día la iglesia estaba llena de criaturas y llegó la policía a cerrar la iglesia. Y los niños no dejaron que la policía entrara a prender al obispo de Maura, San Carlos de Brasil, porque ellos estaban ahí. Y muchos de estos niños están vivos hasta hoy. Muitas criaturas em aquele momento do ano 47 siguen vivas hasta hoje. Inclusive, Dona Regina, que foi secretária de Dom Olinto durante muitos anos, a segunda secretária da igreja, da igreja primada, aí, onde está o senhor Rosivaldo atualmente. E Duarte Costa, nesse dia, saiu de aí, era unido na terra e saiu por atrás. Uma história muito linda. E essa película, lastimosamente, aunque eu vivo em Brasil, eu nunca logrei ter nenhuma cópia deste vídeo, porque é uma história que é muito bonita. Não sei se o senhor Bertol aí por Brasília, se já buscou no STF, a ver se conseguiu uma cópia. Teria que ser alguém que esteja por Brasília, que consiga esta película, que sería muy interesante para la gente. Yo no sabía que había esta película. Yo tengo la decisión del mandato de seguridad, porque que usted ha hablado, que Don Carlos no logró éxito, pero no sabía que había esta película. Voy a tratar de buscar, voy a ver si... Hay la película en la TV Justicia, la hice en la TV Justicia. Empieza a película com a gente em la Confeiteria Colombo, em Rio de Janeiro. Eu sei de cabeça, de memória, como é a película. Empieza a gente tirando o periódico em la mesa com a foto do obispo de Maura. Uma película muito interessante. Incluso hubo un homenaje de esta ministra Grace, que ya no está más en el Supremo, a respecto de la libertad religiosa en Brasil, y fue con base en esta cuestión de Monseñor Carlos Duarte Costa. Al término de la película, assim como todas essas películas de Hollywood, quando termina, que são engraçadas em hechos reais, diz: a Igreja Católica Brasileira está presente em todo o território brasileiro, tem 104 igrejas, 500 sacerdotes, não sei quantos obispos, e vai subindo as letritas e termina assim. Castilho foi preso por haver aceitado a consagração e expulso de Venezuela
Steve Conrad foi expulso dos Estados Unidos, exilados. Estávamos falando de ditadura da década de 40 de Venezuela. Não? Duarte Costa perdeu Cacílio Mendes perdeu todo o contato com Steve Conrad, Esteban Conrad em espanhol, em Estados Unidos, Steve Conrad. Então, há que mirar a história com outros ojos. Há que mirar a história. Aí, essa última foto que você juntou, está o padre Enemias Freire de Almada, que todavia está vivo, este que está de anteojos atrás de Monsenhor Pedro Santos Silva. Atrás de Monsenhor Pedro Santos Silva. Ao lado de Monsenhor José Barbosa dos Anjos. Ao meio está Padre Olinto de anteojos. Atrás de São Carlos está o Padre Olinto. À sua direita está o Padre Barbosa dos Anjos e luego Enemias Freire de Almada, que é sacerdote romano. Sí, que después fueron aceptados por la Iglesia Romana otra vez, ¿no? Así mismo, así mismo. O sea, Entonces, aquellos que tenían duda que en la sucesión de nosotros estaba más media chueca, como dice, que estaba, si no fuera la sucesión apostólica, no fuera real, verídica, entonces la Iglesia Romana no hubiera aceptado a sacerdote y obispo eu romano. tenho sacerdote ordenado por mim que está na Igreja Romana em Chile. Aqui em Paraguai, em Cidade del Este, nós teníamos vários sacerdotes que foram ordenados por Monsenhor Ivan Dutra de Moraes, que estava na Igreja Romana, não sei se estão hoje, sacerdote que não me foi à Igreja Romana em Paraguai, mas teníamos vários sacerdotes de ICAB que estavam em Paraguai, em Cidade del Este, não? Outro dia, Monsenhor André conheceu um deles, a Cassiano, que não era sacerdote naquele então, mas estuvo aí como fraile na Igreja Romana, em Cidade del Este. Bueno, havia um projeto da Igreja. Lastimosamente, uns quantos não foram coerentes com este projeto. Como hasta hoje em Brasil também temos uns quantos que não são tão coerentes quanto nós outros desejamos, que não têm essa mesma identidade que temos. Bueno, Jesus elegeu 12, um de eles lo traicionou, não? Então, Duarte Costa não era mais do que Jesus, assim que